O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, retirado do capítulo 24 de São Mateus, nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito da morte, de nós meditarmos a respeito do morrer, de pedir a Deus a graça de uma boa morte. É uma realidade sobre a qual nós muitas vezes não gostamos sequer de pensar, mas que o cristão não deveria nem temer e que deveria refletir todos os dias. Por quê? Porque, como diz aqui nosso Senhor, a morte, o Senhor virá como um ladrão, numa hora em que a gente não sabe, num dia em que a gente não sabe, numa hora em que a gente não espera. Então quer dizer, o Senhor virá no momento inesperado, de modo que nós deveríamos viver cada dia, nos preparando, vivendo este dia como se ele fosse o último dia, não no sentido do carpe diem, não no sentido de viver o hoje como se fosse o único dia, o primeiro dia e o último dia, e aí eu vou aproveitar o máximo, porque pode ser o último dia da minha vida. Não nesse sentido. O cristão não vive os dias no sentido de aproveitá-los, aproveitar o máximo dele, como se só ele existisse, de uma maneira hedonista, buscar tirar o máximo de prazer daquele dia. Não, o cristão vive cada dia como se fosse o último, no sentido de estar preparado para o verdadeiro dia, para aquele dia que não passa. Então eu vivo este dia, vivo o dia de hoje, pensando no dia eterno, sabendo que eu vou morrer, sabendo que a vida do homem é como o pó que o vento leva. O salmo de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos sobre essa realidade. Salmo 89, que diz assim: vós fazeis voltar ao pó
todo mortal: quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Isso pode ser hoje, meus santos. Isso pode ser daqui a pouco. Nós temos uma ilusão de que a nossa vida durará muito, ou pelo menos durará mais ou menos segundo a expectativa de algumas pessoas. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim: ah, padre, eu tenho a sensação de que eu não vou chegar assim, que eu não vou chegar perto dos 50 anos. Aí a pessoa pensa que vai morrer em torno dos seus 45. Estou dizendo isso porque me vem aqui a lembrança, alguém que isso me disse, e que está em torno dos 20. E quando ele me disse isso, eu disse: meu santinho, você não sabe nem se você vai chegar amanhã, quanto mais eu tenho a sensação de que eu não vou chegar aos 50, mas tenho a pretensão de que vai chegar aos 45. Nós não devemos ter a pretensão de nada, porque lembra-te que és pó, e ao pó has de voltar. Por isso, Senhor, ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. É a antífona do Salmo de hoje, Salmo 89, versículo 12. Ensinai-nos a contar os nossos dias. O que significa esse contar os nossos dias? Saber que eles são passageiros, e saber que eu não tenho domínio sobre eles. São passageiros, e eu não sei quanto tempo me resta neste mundo. Por isso, devo estar preparado para a morte, se hoje ela me visitar. Se Jesus hoje pedir contas da minha vida, que cada um aqui se faça essa pergunta. Se Jesus pedir contas hoje da sua vida, você está preparado para morrer? Ora, existem vários níveis de preparação. O primeiro nível é, sem dúvida, a pergunta é se você está em estado de graça ou se você está em pecado mortal. Ora, se você está em pecado mortal, você, sem sombra de dúvidas, você não está preparado para morrer. Então você precisa se reconciliar com Deus e com a igreja. Você precisa se confessar, romper com seus pecados e começar uma vida nova. Mas existe um outro nível de preparação. Isto é, se você, embora você esteja em estado de graça, isto é, você esteja canonicamente preparado para comungar, você sabe que o seu coração está cheio de apegos. Você, quando pensa na morte, quando pensa em morrer, você ainda experimenta como uma perda, como um deixar algo. Isso lhe causa um certo temor, porque existem apegos no seu coração. E quando, pior ainda, a incerteza de o verdadeiro estado da minha alma. Você sabe que se confessou, mas infelizmente você recebeu a absolvição do sacerdote, porque o sacerdote vai julgar aquilo que você disse segundo você disse. Mas a pergunta é: há verdadeiro arrependimento para receber verdadeiramente a absolvição? Eu não quero, meus santos, pelo amor de Deus, eu não quero colocar dúvidas no seu coração a respeito das absolvições que você recebeu. Se recebeu, mas é algo a ser pensado. Isto é, aquelas absolvições, a minha última absolvição foi validamente recebida? Porque não é simplesmente se o sacerdote disse a fórmula e eu te absolvo, não apenas se ele disse a fórmula, mas se de verdade você estava arrependido dos pecados confessados. Ontem nós celebrávamos São Luís, rei de França,
E São Luís, eu até citei rapidamente aqui, aquele diálogo que ele teve com o seu amigo Joinville, a quem ele perguntou: Joinville, o que você prefere? Pegar lepra ou cometer um pecado mortal? E ele disse: eu prefiro cometer 30 pecados mortais. Porque o que é que estava na cabeça dele? Depois eu me confesso e estou livre. Mas a pergunta é: e quem garante que você estará arrependido de verdade para confessar aqueles pecados? Que se uma pessoa perversamente peca e já pensando: depois eu me confesso, depois eu vou lá, me confesso e estou livre. Ora, será que essa pessoa está de verdade arrependida? Uma pessoa que já peca, pensando que depois se confessa numa boa, numa nice? Será mesmo que há arrependimento verdadeiro? É o primeiro questionamento a se fazer. Segundo, também nesse sentido que São Luís, rei de França, diz ao seu amigo Joinville: e quem garante que você terá tempo de se confessar? Quem garante? Eu pequei hoje, no final de semana tem confissão lá no Cristo Rei, eu vou lá e me confesso no domingo. Louco! E quem garante que até domingo vivo você estará? Tem aquela passagem de Nosso Senhor, do homem que junta muita riqueza e diz: nossa, aproveita, descansa, goza da tua riqueza, pode dormir bem. E Deus diz: louco, amanhã não estarás vivo para aproveitar tudo isso que ajuntaste. Quem garante que você vai sequer no outro dia amanhecer para suplicar a Deus perdão pelos pecados cometidos? Por isso, meus santos, que nós precisamos pedir a Deus a graça de viver esta vida com sabedoria, sabendo que ela passa. Ouçamos novamente então esse primeiro trecho do Evangelho de hoje sob esta luz. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis o dia que virá o Senhor. Compreendei bem isso: se o dono da casa, a casa somos nós, e nós, a imagem aqui é a nossa alma que habita nessa casa, que é o corpo. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Por isso, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Isto é, o Filho do Homem virá no fim dos tempos, e nós não sabemos quando ele virá, nem o dia nem a hora, mas o Filho do Homem também vem no dia da nossa morte, e nós também não sabemos nem o dia e nem a hora. E a pergunta agora, ela é benquista, ela é esperada: Padre, e o que fazer então para que eu esteja preparado para a minha morte? O que fazer então para que eu viva esta vida pensando na morte? Padre, pelo amor de Deus, o senhor está louco. Houve gente aqui que até arregalou o olho para mim. Como assim? Viver essa vida aqui pensando na morte? Entenda, se você compreende isso apenas no aspecto mundano, isso é loucura. Mas se você compreende a partir da perspectiva cristã, isso causa até mesmo uma alegria, porque a fé, como é que diz a carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: se eu encontrar aqui, vocês agradecem, né? Que Hebreus capítulo 11,
versículo 1. A fé é um modo de se possuir o que se espera, é a certeza a respeito do que não se vê. Ora, se eu sei que morrer é partir para estar com Cristo, eu já de alguma maneira vivo neste mundo a alegria de possuir a verdadeira vida, a vida que não passa, a vida que alegra de verdade. Então viver este mundo pensando na morte não é ficar melancólico, depressivo, doente, cabisbaixo, muito pelo contrário, é saber que não obstante a transitoriedade das coisas, existe algo que não passa, e este algo que não passa é o céu. Existe um céu. Meus irmãos, essa é a fé verdadeiramente católica. São Paulo, na carta a Tito, no capítulo 2, versículo 12 e 13, São Paulo diz assim: viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade. Então por que viver neste mundo com sobriedade? Enquanto os pagãos diziam o quê? Aproveite o máximo deste mundo, sugue o máximo desse mundo, carpe diem, aproveite o máximo, porque esse dia pode ser o último. O cristão diz: viva neste mundo com sobriedade, com justiça e piedade, na expectativa da nossa feliz esperança e a aparição gloriosa do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Na expectativa do céu. Viva nesse mundo com sobriedade, mas na expectativa do céu. O que é que o mundo diz? Viva neste mundo com sofreguidão, com ânsia, com desespero, aproveitando o máximo que você puder, porque depois não sabemos o que existe. O cristão sabe muito bem que depois virá o céu, virá o Senhor, e isso nos consola, isso nos dá sobriedade diante das coisas boas e fortaleza diante das coisas ruins. As coisas ruins não me abatem totalmente, existe o céu, e as coisas boas não me iludem, porque o melhor ainda virá, o melhor ainda está por vir. Então isso me dá sabedoria. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. São Paulo ainda, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 2, depois do versículo 6 ao 8, São Paulo diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2: e por isso suspiramos e desejamos ser revestidos da habitação celeste. Isto é, nós estamos desejando ser revestidos de Deus. O que é que São Paulo está dizendo dessa maneira bela? Estamos desejando o céu, porque ele mesmo dirá lá em Filipenses capítulo 1, versículo 23, para mim morrer é partir para estar com Cristo. Mas padre, eu não consigo viver essas realidades. É porque, meu santinho, você tem rezado pouco e tem rezado mal. Que quanto mais unido você estiver a Deus, mais verdadeiras essas palavras soarão à sua inteligência e reverberarão nos seus sentidos. Até mesmo o seu corpo desejará Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Você terá desejo, você desejará se encontrar com o Senhor, como Santa Teresa d'Ávila, que tinha o costume, eu até falei já em alguma comunidade, que vocês não façam isso. Se eu fizer, eu quebro os seus dedinhos, de ir ao sacrário
Porque Santa Teresa d'Ávila fazia isso, ia ao sacrário, batia e dizia: Jesus, me leva, porque eu não morro de uma vez, estou morrendo de saudade do Senhor. Você pode dizer isso sem bater no sacrário, tá? Com os dedinhos suados para oxidar o sacrário, não, fique quietinho. Mas é verdade. Isto é, meu Deus, que vontade de partir logo para estar com o Senhor. Mas padre, você diz: eu não sinto isso. Reze, diga: meu Deus, ilumina a minha inteligência para que toda a ilusão do mundo caia por terra. Não é para que você fique triste no mundo, não, você vai viver as alegrias do mundo sem ilusão de que elas preencham o seu coração. Você vai viver neste mundo tendo dele aquilo que ele pode oferecer, mas sabendo que plenitude isto pode realizar, sabendo que o meu coração tem fome de uma comida que este mundo não tem, que o meu coração tem sede de uma bebida que este mundo não pode oferecer. Então eu desejo Deus, e então quanto mais íntimo de nosso Senhor eu me torno, quanto mais de oração eu me torno, mais essas realidades celestes se tornam reais, mais isso se torna uma certeza no meu coração. Mas se eu não rezo, tudo isso é teoria, tudo isso é apenas palavra, não é vida verdadeira que move o meu coração. Então vamos lá, meus santos, vamos dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus a cada dia. Pega esse versículo, faz isso, decore esse versículo, Salmo 89, versículo 12, e você vai dizer na presença de Deus: ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Aí você reza agora na primeira pessoa: ensinai-me a contar os meus dias, isto é, ensina-me, Senhor, que essa vida passa, mas dai ao meu coração sabedoria, para que eu saiba viver esta vida, esta única vida que me é dada, como peregrinação. Mas continua São Paulo, já estou terminando, aqui na citação 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, agora vou para o versículo 6. Por isso, estamos cheios de confiança. E por que São Paulo está cheio de confiança, não obstante as muitas perseguições e muitas tribulações pelas quais ele está passando? Por isso, estamos sempre cheios de confiança. Sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longo do Senhor. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. Vamos dizer de outra maneira, preferindo morrer para partir e estar com Cristo. Ele diz: por isso eu repito, estamos cheios de confiança, desejando morrer para partir e estar com Cristo. Pensamos, meus santos, e só um parênteses: um cristão que ele genuinamente, ele desejaria morrer para partir para estar com Cristo, ele não será um suicida. Ele viverá e viverá bem esta vida. Ele se doará e se doará muito nesta vida. Ele fará o bem e fará muito bem o bem que faz nesta vida, mas sempre sabendo que ele está desejando e se preparando para o céu. Então, a mentira que o diabo coloca no seu coração é: se eu ficar assim, então eu vou até me desocupar das coisas da terra. Não, se você disser: eu gostaria de partir para estar com Cristo, mas enquanto neste mundo eu estiver, eu estarei fazendo a vontade de Deus da melhor maneira possível. Então, se você é padre, você vai ser padre para agradar a Jesus. Se você é um leigo solteiro, você está glorificando a Jesus com a sua vida. Se você é casado, vivendo as suas responsabilidades e a sua vocação, mas dizendo: Senhor, para mim é muito melhor partir para estar contigo, mas eu quero, Senhor, estar na tua vontade, e se a tua vontade é que eu permaneça, eu permanecerei,
porque isso eu sei é o que agrada ao teu coração. Peçamos, meus santos, peçamos hoje por intercessão de São Paulo, peçamos por intercessão de todos os santos que viveram tão profundamente esta fé, para que nós possamos viver no nosso cotidiano isto que tão belamente nós ouvimos no Salmo de hoje: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.